Olha que palavra poderosa da parte de Deus para você. Ela está em Gênesis 37:5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que vos tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava de pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Essa palavra, ela é muito poderosa. Na verdade, ela é maravilhosa. Ela é incrível. E ela foi escrita assim num contexto bem interessante. José, ele fazia parte de uma família que junto com ele totalizavam 12 irmãos. E ele era muito querido pelo pai dele, muito amado, muito paparicado. E Deus falava com ele através de sonhos. Então ele pegou e relatou isso para os irmãos dele, né? Que os irmãos dele acabariam se ajoelhando perante ele. E isso despertou um ódio muito terrível, muito ferronho contra ele. E chegou a tal ponto que os irmãos decidiram, de tanto que ele sonhava com sucesso, com coisas grandiosas, poder, reinar, que resolveram dar um fim nisso. Levaram ele para um poço e deixaram ele lá. E ficaram maquinando qual fim dariam para ele. Até que naquele momento passa uma caravana que ia para o Egito. E o que eles fizeram? Pasmem, eles venderam José como escravo. Agora imagina a decepção, o arraso que ficou o coração de José de saber dessa grande maldade, simplesmente porque ele sonhava e ele estava entusiasmado, querendo lutar por aquilo. E chegando ao Egito, ele foi feito escravo, apanhou muito, foi para a prisão acusado injustamente, sofreu espancamento, humilhação. Os piores horrores de que um ser humano pode sofrer, ele passou por isso. E ali na prisão ele conheceu um copeiro que estava preso também. E ele, nesse sonho, o copeiro falava que ele estava dando vinho nas mãos do rei. Aí José decifrou falando, olha, você vai voltar a trabalhar para o rei. E isso aconteceu. E quando o copeiro voltou para trabalhar para o faraó, ele esqueceu do benefício que José havia feito para ele. E nisso se passaram 2 anos. Aí o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Mas havia alguém ali na prisão, alguém que mesmo em meio à situação de terror, Deus estava ali cuidando, protegendo e preparando o futuro extraordinário. Quando o faraó soube que esse prisioneiro revelava sonhos, chamou ele e ali José interpretou e falou, olha, Deus está querendo te mostrar através desse sonho que você teve, faraó, que você vai ter 7 anos de fartura no Egito e 7 anos de muita escassez. Então estoque muito para que você não sofra na época de penúria. Faraó ficou tão assim, pasmo, tão perplexo, como que pode um prisioneiro com tamanha inteligência? Ah, já sei, ele vai ser o meu governador. Agora imagina, de escravo prisioneiro a governador. E ele fez isso com muita maestria. Ele soube reinar, governar sobre o Egito com excelência, com muita ousadia, com muita sabedoria, todas essas adquiridas e advindas de Deus.
e a fome começou a chegar em vários países, inclusive onde os irmãos dele moravam. E eles tiveram que se dirigir por Egito. E, como costume, as pessoas tinham que se dobrar, se ajoelhar perante José, que agora era governador. E com os irmãos dele não foi diferente. Eles tiveram que se ajoelhar, mas mal eles sabiam que era um próprio irmão que eles haviam vendido como escravo. E José, quando percebeu isso, ficou muito emocionado, porque ele se lembrou que aquele sonho que Deus havia dado para ele, que não era uma brincadeira, que não era uma mentira, que era uma realidade, estava se cumprindo naquele momento. E o que ele fez? Imaginem, se vingou? Não, de forma alguma, porque ele sabia que todo aquele sofrimento, que toda aquela escassez tinha um motivo. Deus fazer com que os sonhos dele se tornassem realidade e que através desse sonho ele pudesse ter sucesso e com esse sucesso poder ajudar aqueles que mais o prejudicaram. E por que eu estou falando essa palavra para você? Porque eu tenho certeza que você tem um sonho dentro desse coração, dentro dessa mente. E sei também que tem muitas pessoas que vão contra, que te depreciam, que falam que você não vai conseguir, que onde já se viu você sonhar tão grande, tão alto desse jeito. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quem colocou esse sonho dentro de você foi Deus, e Ele tem um poder extraordinário para fazer acontecer na sua vida. Então não ligue, não temas, não cruze os braços, vá em busca, acredite, tenha fé. E se você tiver a ousadia, a intrepidez de lutar, você pode ter certeza que em um dado momento ele vai acontecer. E não importa o quanto você tenha sofrido, o quanto você foi rejeitado, o quanto você foi humilhado por pensar tão alto, por pensar tão grande, por ter esse olho de águia e ver longe e saber que você vai chegar onde você deseja. O que vai valer a pena é a concretização que o próprio Deus vai dar para você. Então se levante, vá em busca, não tenha medo, se esforce, se esmere e veja com a fé que você tem nesse Deus Todo-Poderoso os teus sonhos se tornarem realidade. E sabe por que eles vão acontecer? Porque você tem a fé no Deus do impossível. Deus ama, ama, ama realizar o impossível, porque assim todos verão que Ele é poderoso, Ele é maravilhoso e que Ele quer abençoar o impossível para você. Então, pegue agora mesmo esses sonhos, tire eles do papel e comece com a tua fé a exercê-los e veja a grande vitória que Deus tem para a sua vida. Amém? Se você gostou dessa palavra, se ela fez sentido para você, eu peço por gentileza, dê um joinha, se inscreva no canal, mas se inscreva mesmo, porque isso é muito importante. E compartilhe para que muitas pessoas venham a realizar os sonhos, como você vai realizar o seu, em nome de Jesus.